boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de biologia. Começar agora sobre a teoria sobre a origem da vida na Terra. Na verdade, da continuidade do vídeo da aula anterior, em que a gente discutiu sobre a teoria da biogênese e da abiogênese. Eu deixei a pergunta no final do vídeo, pessoal, porque Louis Pasteur tinha meio que concretizado a teoria da biogênese, provando que todo ser vivo surge a partir de outro ser vivo. Não existe vida a partir de matéria inanimada. Só que a pergunta é o seguinte, que eu deixei no final do vídeo. Se todo ser vivo surge a partir de um outro ser vivo pré-existente, quem foram os primeiros? Como surgiu o primeiro ser vivo? Como eu falei no vídeo anterior, a gente não vai trabalhar o criacionismo, que é aquela teoria em que Deus criou o universo e que criou os animais, as plantas, todos os seres vivos como eles são hoje. Não vamos entrar nesse detalhe, nessa polêmica. O objetivo aqui é estudar o que a ciência o que ela prega, não é nem o que ela prega, mas o que ela acredita, o que cai em vestibular, o que cai em Enem. Se você defende o criacionismo, não vamos entrar nesse debate. Portanto, aqui é entender o que os cientistas acreditam. Primeiro, pessoal, nós temos que entender o seguinte, lembrar como que a Terra era, a Terra primitiva. A Terra era um mar de fogo, de lava, passou milhões e milhões de anos resfriando depois do seu surgimento. Existiam várias tempestades, a atmosfera era muito tóxica, com gases tóxicos, não tinha água ainda. Depois dessas tempestades que vinham caindo, aqui na foto não tem, mas caíam diversos asteroides, vinham caindo aqui. Esses asteroides traziam água geralmente. A água ela foi se acumulando com o passar dos tempos. Milhões e milhões de anos essa água se acumulou. Não existia O2 na atmosfera, o gás oxigênio, consequentemente também não tinha o gás ozônio. Há algumas teorias, pessoal, a gente vai ver aqui de como surgiram os primeiros seres vivos e de como esses seres vivos eles se nutriam, eles se alimentavam. Uma teoria que ela ganhou força ultimamente é a panspermia cósmica, que explica o seguinte: as moléculas orgânicas elas teriam vindo em asteroides. Já foi encontrado moléculas orgânicas, moléculas fósseis em asteroides. Só que isso não explica a origem da vida. Ela só transfere para um outro planeta, para um outro sistema. Então, a vida pode não ter surgido aqui na Terra, mas digamos que tem moléculas orgânicas fora do universo. Não explica exatamente como a vida teria surgido. Somente transfere daqui para uma outra região. Pessoal, na década de 20, esses caras aqui, ó, eles estavam estudando separadamente e proporam a seguinte hipótese para o surgimento da vida na Terra, dos primeiros seres vivos. Eles disseram que teve uma evolução química. Presta bastante atenção aqui, pessoal. Quando eu falo evolução química, significa dizer que as moléculas que existiam na atmosfera, naquela época acreditava-se que era o gás metano, amônio, gás hidrogênio e a água. Acreditava-se que a atmosfera era rica com esses gases aí. E com o passar do tempo, essas moléculas, com várias reações químicas, foram, lógico, reagindo, sofrendo transformações, até originar moléculas orgânicas mais complexas. Foi capaz de originar aminoácidos e outros tipos de moléculas orgânicas. Essas moléculas, pessoal, elas se juntaram, segundo esses dois caras aqui. Lembrando, pessoal, na mesma época, eles proporam essa hipótese, mas eles não estavam estudando em conjunto. Eles foram estudar, de acordo com o conhecimento da época, 100 anos atrás, exatamente. Lógico, foi na década inteira, não foi só em 1920. Mas na década de 20, eles estudando separadamente, chegaram à conclusão de que essas moléculas aqui, elas teriam evoluído, teriam sofrido várias transformações. Lembrando que era muito fácil para essas moléculas ficarem reagindo. Por quê? Porque a temperatura era alta, essas moléculas viviam como se fosse dentro do mar, existia um mar já 1 bilhão de anos depois da Terra ter surgido. Já existia muita água ali, a Terra já estava bastante resfriada, mas ainda tinha um certo calor que favorecia algumas reações químicas. Essas reações químicas, pessoal, teriam originado essas substâncias aqui. Eu vou dizer substâncias, não era uma célula ainda, pessoal, mas chamada de coacervatos, que era o seguinte: era várias moléculas orgânicas se organizavam aqui, ó, e ficavam rodeadas por moléculas de água. Isso eles conseguiram fazer, conseguiram ver que era possível quando várias moléculas orgânicas se organizam e formam esses coacervatos. Isso aqui é possível ser testado em laboratório. Aqui, pessoal, eles só não conseguiram mostrar como que isso teria dado origem à célula. Mas esse conjunto de moléculas orgânicas aqui acredita-se que foi o que deu origem aos primeiros seres vivos, às primeiras células. Células bem simples, células bem primitivas mesmo.
Nada como as células complexas que nós conhecemos hoje. Bom, pessoal, aí um pouco depois, já na década de 50, esse cara aqui, ó, Stanley Miller, fez um experimento que ficou conhecido como experimento de Miller, que ele fez o seguinte, olha, ele pegou aqueles gases que ele acreditava que existiam na atmosfera primitiva, adicionou nesse equipamento aqui, nesse instrumento. Com esses gases aqui, ó, ele aquecia, aqui embaixo tinha água, então ele colocava água para ferver, simulando a atmosfera primitiva, olha, com os gases aquecia a água evaporava, se misturava com esses gases aqui, e eles passavam nessa região onde tinha uma descarga elétrica, onde eles aplicava os eletrodos aí, e aplicava eletricidade nessas moléculas. Depois dessas moléculas, elas condensavam junto com a água, caíam aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, vocês observam que é colocada água aqui, nessa região, que é para resfriar esses gases. Todos esses gases aqui, eles condensavam um pouquinho, caindo aqui, aí quando passava nessa região, eles resfriavam e ficavam na forma líquida. Quando eles ficavam na forma líquida aqui, pessoal, depois de terem, olha, passado por altas temperaturas aqui, depois de ter levado vários choques aqui, várias descargas elétricas, quando eles caíam aqui, foi observado a presença de vários aminoácidos. E a gente vai ver lá na frente que aminoácidos é a base molecular para a produção de proteínas. Então, além dos aminoácidos, várias outras substâncias orgânicas. Então, acredita-se, durante um tempo, fui acreditando que essas moléculas orgânicas aqui, elas teriam dado origem às moléculas orgânicas que formariam os conservados e os compostos orgânicos que formariam a célula. Então, isso aqui foi o experimento de Miller, que comprovou a teoria de Oparin-Haldane. Hoje a gente sabe que a atmosfera não tinha exatamente esses gases aqui, mas por questão de vestibular e Enem, sempre vai estar perguntando, não vai ter problema você estar um pouco mais atualizado ou ainda ter esses dados aqui não, viu? Continuando, pessoal, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho da nutrição desses seres vivos. Por quê? Acredita-se que esses seres vivos surgiram, mas eles eram bem primitivos. Não tinha como eles retirar nutrientes facilmente como a gente tem hoje. Por quê? A atmosfera ela ainda não tinha, olha aqui, ó, ela não tinha o gás oxigênio naquela atmosfera primitiva. Estava sem o gás oxigênio ali. Acredita-se, pessoal, primeiro, quando eu falo aqui do mundo do RNA, que as primeiras células ali bem simples, elas não tinham ainda o DNA, elas tinham apenas o material genético, que era o RNA. A gente vai estudar DNA e RNA lá na frente. Opa, RNA não. Então, acredita-se que elas tinham RNA. Então, o material genético delas era somente RNA. Aí depois esse material genético foi se transformando, foi fazendo a dupla fita aqui, trocando algumas bases nitrogenadas, que deu origem ao DNA para os seres vivos um pouquinho mais complexo, um pouco depois. Mas os primeiros acredita-se que eles tenham sido somente com RNA. Continuando, pessoal. Existem duas teorias sobre o primeiro ser vivo. Lógico, o primeiro ser vivo, os primeiros ali que surgiram. Deles serem autotróficos, que é a teoria autotrófica, ou deles serem heterotróficos. Então, a teoria, primeiro, nós temos que entender o conceito de autotrófico. O que é aquele ser vivo autotrófico? Aquele que produz seu próprio alimento, ou seja, a partir de matéria orgânica. Ele é capaz de produzir os seus carboidratos, ali, o que vai dar energia, por exemplo, a glicose, ou uma outra substância, para que ele utilize como fonte de energia. Já os heterótrofos não conseguem produzir essa matéria orgânica. Aí eles têm que retirar essa matéria orgânica do meio ambiente. Então, autotróficos produzem seu próprio alimento, heterotróficos não produzem. Aí existem alguns tipos de produção dos heterótrofos e dos autótrofos. A hipótese heterotrófica, pessoal, que defende que os primeiros seres vivos eram heterótrofos, diz o seguinte: os primeiros seres vivos, como eles eram bem simples, eles não tinham a capacidade de fazer. Essa seta tá aqui, mas é só fotossíntese, pessoal. Aqui é a respiração, viu? Olha, acredita-se que como eles eram bem simples, a gente vai ver esses processos aqui, ó, de fermentação, quimiossíntese e tudo, mais detalhado lá na frente, mas acredita-se que os primeiros seres vivos eles faziam fermentação. Para quê? Para produzir energia. Eles pegavam glicose ali, pegavam algum tipo de moléculas orgânicas do meio ambiente, faziam fermentação, só que eles produziam pouca energia com esse processo. Aí, com o tempo, pessoal, essa fermentação liberava para a atmosfera gás carbônico, que ainda não tinha na atmosfera. Aí, esse gás carbônico aqui, ou outro tipo de fermentação que liberava enxofre, principalmente esse aqui, ó, liberava enxofre,
fez o quê? Fez com que surgissem, por acaso, outros seres vivos que faziam fotossíntese. Pessoal, entenda, nem toda fotossíntese utiliza-se apenas de gás carbônico. A gente olha aqui, ó. Olha essa tabelinha aqui em cima. A origem dos seres fotossintetizantes. Acredita-se que os primeiros seres fotossintetizantes pegavam enxofre produzido ali pela fermentação. Aí eles faziam a fotossíntese e foi a partir da fotossíntese eles liberavam para a atmosfera o gás oxigênio, que ainda não existia na atmosfera ali. Como surgiu esse gás oxigênio, aos poucos foi se acumulando, favoreceu o surgimento de quem? Por acaso, aqueles seres vivos que faziam respiração celular. Pegavam o gás oxigênio e devolvia para a atmosfera o gás carbônico. Aí aquele gás carbônico ali favoreceu o surgimento de outros tipos de seres fotossintetizantes. Então, pessoal, acredita-se que os primeiros, segundo a teoria heterotrófica, os primeiros seres vivos não tinham capacidade de produzir seu próprio alimento, aí pegava aquela matéria orgânica ali. Aqui eu coloquei a glicose, mas poderia ser. Aí aqui tem uma seta, viu? Aqui é uma reação química, desculpa não ter colocado. Tem essa seta. Aí tem aqui uma outra seta. Eles pegavam matéria orgânica ali, ó. Aí liberava etanol para a atmosfera com o gás carbônico e produzia sua energia. Poderia ser gás carbônico aqui, pessoal, ou o enxofre, como eu falei. Então, teoria heterotrófica, os primeiros seres vivos faziam fermentação. Aí favoreceu, quando surgiu, quando eles lançaram para a atmosfera enxofre ou gás carbônico, lançaram, aí favoreceu o surgimento por acaso, surgiram por acaso, pessoal, os seres fotossintetizantes. Aí quando surgiram esses seres, quando eles aumentaram em grande população, eles foram aumentando a quantidade de gás oxigênio na atmosfera, foram produzindo gás oxigênio, e surgiu os seres que faziam respiração celular. Então essa é a primeira teoria dos primeiros seres vivos na Terra. Existe uma outra teoria, pessoal, que diz que a fermentação era um processo que gastava muita energia, então não tinha muita matéria orgânica ali para eles se alimentarem. Para eles pegarem essa matéria orgânica, eles facilmente teriam acabado com essa matéria orgânica que teriam surgido ali pelo acaso. Lembra que essas moléculas elas poderiam surgir por acaso com aquelas reações químicas lá no planeta. Essas moléculas orgânicas aqui poderiam estar surgindo ali. Agora, tem alguns cientistas que defendem a hipótese autotrófica, em que os primeiros seres vivos, eles não pegavam matéria orgânica pronta, pessoal. Eles produziam sua própria matéria orgânica, seu próprio alimento, a partir de quê? A partir de moléculas inorgânicas, como ácido sulfeto de hidrogênio aqui, o sulfeto de ferro. Eles pegavam esses dois sulfetos aqui, ó, tinha uma reação química, produziam sulfato de ferro, mais o hidrogênio e energia. Então, vocês vejam, eles produziam essa molécula aqui. Então, os quimiosintetizantes, eles não faziam fotossíntese. Vocês vejam que eles são autotróficos, mas não fazem fotossíntese. Eles apenas produziam essa molécula orgânica aqui que eles iam utilizar, não é nem molécula orgânica, mas que eles iam utilizar e conseguiam produzir energia a partir disso ali, ó, dessa quimiossíntese. A gente vai ver como é essa quimiossíntese bem detalhada lá na frente. Sim, quando eles faziam isso, pessoal, aí eles aumentavam o que na atmosfera? Aumentava a quantidade de sulfeto de ferro aqui. E começou a surgir os seres que faziam fermentação. Então, os seres fermentadores pegavam essa molécula aqui, iam fazer fermentação, aí voltavam nesse processo aqui, ó, e produziam sua própria energia e liberavam para a atmosfera gás carbônico ou enxofre. Aí surgiram depois deles os seres fotossintetizantes, que pegavam esse gás carbônico ou enxofre, faziam fotossíntese ali. Aí com o gás carbônico, olha, faziam essa fotossíntese e liberavam para a atmosfera o gás oxigênio, surgindo agora os seres que fazem a respiração celular. Então, pessoal, essas são as duas teorias. Aí, a partir daqui, pessoal, vocês vejam que está surgindo, depois dos seres fotossintetizantes, oxigênio, que não existia na atmosfera. Oxigênio, pessoal, é uma molécula altamente tóxica, oxidativa. Ela iria o quê? Oxidar aqueles seres vivos que estavam surgindo ali, que não estavam acostumados com a presença do oxigênio. Então, acredita-se que ocorreu um grande holocausto. Como assim um holocausto? Com o surgimento do oxigênio, do gás oxigênio ali na atmosfera,
teria morrido diversos seres que tinham acabado de surgir. Lógico, não morreu todos, porque se tivesse morrido todos, não teria surgido, não teria dado continuidade à vida. Mas o oxigênio matou grande quantidade de indivíduos ali. Alguns conseguiram se adaptar ao O2, ao oxigênio, e conseguiram sobreviver. Então, entenda essas duas teorias aqui, pessoal. A teoria heterotrófica, que teve essa ordem aqui que eu falei para vocês, e a hipótese autotrófica, que teve essa segunda ordem aqui. Galera, eu ia esquecendo, olha. É o seguinte, existe também uma teoria sobre os primeiros seres vivos, a chamada teoria endossimbiótica. O que é que significa dizer? Bem, a gente já viu que os primeiros seres vivos, as primeiras células, os primeiros organismos eram células eucariontes, ou eram células simples, procariontes e seres vivos unicelulares, ou seja, uma única célula. Só que acredita-se que essa célula ela foi evoluindo, foi se tornando de uma forma mais complexa. Essas membranas plasmáticas aqui, na citologia a gente vai voltar a falar dessas estruturas. Mas acredita-se que a membrana plasmática começou a se dobrar aqui para dentro da célula. E essas curvaturas aqui foram dando origem às organelas que existem hoje em dia. Então acredita que teve como se fosse um achatamento aqui da membrana, elas começaram a sofrer um processo de invaginação. Eu vou explicar depois. Invaginação é como se fosse uma penetração aqui. Então, elas começaram a entrar para, literalmente, dentro da célula e formaram as organelas. Algumas delas se reuniram aqui, alguns pedaços da membrana se reuniram para formar o que a gente conhece como o núcleo celular. Então, deu origem ao núcleo da célula, a membrana plasmática, uma parte dela entrou para dentro da célula aí, deu origem ao núcleo e às outras organelas. Além dessas organelas, pessoal, que a gente vai ver lá em citologia, existem duas organelas que são bem conhecidas, que acredita-se que elas sejam seres procariontes, fossem bactérias que foram fagocitadas, que foram absorvidas pela célula. Só que ao invés de digerir, da célula digerir, elas passaram a atuar em conjunto. Vocês observam essa imagem aqui, ó. Então, essa imagem mostra o quê? Uma célula que não tinha mitocôndria, só que com o passar do tempo, com o passar da evolução, ela encontrou uma bactéria que fazia respiração celular, aí ela absorveu aquela bactéria ali, ó, e ao invés de dissolver aquela bactéria, digerir aquela bactéria, a bactéria começou a viver em conjunto com ela, tornando-se a mitocôndria e fazendo a respiração celular. Outro tipo de célula que ela sofreu uma ramificação, uma parte evoluiu aqui como sendo, vamos dizer aqui, os animais, outros seres vivos que não têm cloroplasto. Uma parte evoluiu para cá, para formar os eucariontes que têm um cloroplasto, que tem a mitocôndria, mas não tem o cloroplasto. Outra evoluiu para um outro lado, que formou, que pegou e teve contato com uma outra bactéria, mas essa bactéria era um pouquinho diferente da que fazia a respiração celular. Ela era capaz de fazer a fotossíntese. A célula também absorveu aquela bactéria ali, fagocitou aquela bactéria, e ao invés de digerir, elas passaram a atuar em conjunto. Aí foi aqui onde formou as algas e, posteriormente, as plantas. Então, quando eu falar em algas, lá no reino das algas, entenda que as algas elas tiveram origem mais ou menos nessa época aqui e elas posteriormente deram origem, quando a gente for falar da evolução, aí elas evoluíram algumas para se tornarem as plantas que nós conhecemos atualmente. Então, entenda isso aqui, pessoal. A fagocitose de uma bactéria que fazia respiração celular fez a mitocôndria. Aquela célula, posteriormente, fagocitou uma célula que fazia fotossíntese, que viria a se tornar os cloroplastos que nós conhecemos atualmente. Bom, pessoal, é isso. Finalizar agora a teoria de origem da vida dos primeiros seres vivos. Aí você já vê aqui ó, uma célula bem mais complexa do que aquela que existia primitivamente. Até a próxima. Tchau.